Bom dia. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro de 2020. E eu estou aqui com vocês para gravar alguns vídeos. O primeiro vídeo que eu gostaria de gravar é um vídeo que vai falar sobre como funciona o nosso sistema imunológico. É uma conversa que eu tenho com meus pacientes, é aquele primeiro momento da nossa consulta, longa consulta, que eu digo ao paciente: agora eu desligo o computador e nós vamos conversar um pouco. E começo perguntando se o paciente sabe o que é uma doença autoimune. Geralmente eles têm uma noção de que, a maioria responde que é quando o organismo ataca a própria pessoa. E é verdade. Mas vamos usar algumas metáforas, porque eu adoro metáforas, e vamos comparar então esse nosso sistema imunológico a um exército. Um exército de defesa que nós temos no nosso corpo. E esse exército de defesa, em determinado momento da vida, que já foi explicado por quê, quando eu dou a minha pequena aula sobre o que é o projeto Genoma Humano, esse exército fica desregulado. Então, na verdade, o que nós temos é uma desregulação do sistema imunológico. Esse sistema imunológico não é deficiente, ele é desregulado. Esta seria a palavra correta. O paciente muitas vezes diz: doutor, eu tenho 3 doenças, eu sou uma pessoa muito azarada, eu tenho psoríase, eu estou com esclerose múltipla e agora estou com uma tireoidite de Hashimoto. Então, a primeira coisa que todos têm que entender é que não são 3 doenças. A doença é uma só. A doença é a desregulação do sistema imunológico com 3 diferentes manifestações da mesma doença. Então, a pessoa que tem uma doença só e vai ao meu consultório, eu digo: a má notícia é que a senhora ou o senhor pode ter outra doença daqui mais 2 meses, porque o nascedouro da sua doença não está sendo atendido, ele está desregulado. Não adianta eu tratar uma psoríase dando pomadas de corticoide para a pele. A doença não é da pele, ela está na pele. Isso é diferente. O nascedouro é noutro lugar. Bom, esse sistema imunológico, esse nosso exército de defesa, foi assumido por um general meio maluco que ataca tudo que ele julga ser inimigo. E ele já tem os inimigos escolhidos. São aquelas manifestações das doenças autoimunes que nós temos. Bom, esse exército ele está tão de prontidão, tão preparado para atacar qualquer coisa, que quando nós vamos, por exemplo, a um banho quente, bem quente, como muitos pacientes que têm fibromialgia, artrite reumatoide, algumas doenças em que ele sente na hora do banho que aquele calor vai fazer bem, vai relaxar. Nós entramos no banho com a nossa temperatura corporal de 36,5. Depois de algum tempo, o corpo aquece e essa temperatura corporal aumenta. E o nosso exército de defesa, esse sistema imunológico, lê isto como febre. E se ele julga que tem febre, ele vai ao ataque. Por isso, tudo que aumenta a temperatura do nosso corpo não é bom. A fadiga é um dos principais sintomas e de difícil solução quando se trata pelos métodos convencionais. Já assisti palestras de reumatologistas dizendo que fadiga é o pior dos sintomas e não tem como resolver. Bom, nós, quando o paciente está dentro do seu banho quente,
e começa a aumentar a sua temperatura, e isso é lido como febre, o paciente relata que, por exemplo, paciente com esclerose múltipla que começou com problemas de visão de um olho, diz: doutor, no meio do meu banho eu começo a perder a visão de um olho. Ou no meio do banho sente uma fadiga tamanha que tem que sentar, ou não pode lavar a cabeça, ou sai do banho dizendo: doutor, quando eu saio do banho eu fico imprestável, tenho que me jogar numa cama imediatamente. Tem pacientes que não se enxugam, se rolam numa toalha e se jogam na cama. E tem pacientes que relatam terem que ser ajudados a sair do box. Tamanha fadiga. Então, dessa maneira é que o sistema imunológico reage frente a essas provocações, vamos assim dizer, que nós fazemos. Por isso a infecção urinária é um problema para nós. Aumenta a temperatura do corpo também, tem o inimigo de verdade, e nós então vamos ter que tratar isso para diminuir essa febre, né? Bom, existem alguns tratamentos. O tratamento convencional é o mais simples, é pensar de uma maneira simplista. Este exército está me atacando, então é guerra, eu vou atacá-lo também. E aí eu uso imunossupressor. O nome diz, suprime o sistema imunológico. Uso quimioterápico, uso, enfim, imunobiológico, né? Com isso, então, nós diminuímos a força desse exército e ele nos ataca menos. E o paciente se sente melhor. Mas os próprios médicos dizem aos seus pacientes: procure não ir em lugares públicos, muita gente, não faça vacina. Por quê? Porque o paciente está com o seu exército de proteção enfraquecido e está vulnerável, como quem faz uma quimioterapia. E eventualmente teria que parar porque os glóbulos brancos estão muito baixos. Então, essa é uma forma de tratar. A outra é usar a vitamina D, que regula o nosso sistema imunológico. Vitamina D diminui as células TH17 produzidas dentro das nossas células do sistema imunológico. E essas células TH17 estão aumentadas em todas as doenças autoimunes. Procure no Google acadêmico e coloque o nome da sua doença e TH17. E vai ver que está aumentado em todas as doenças autoimunes. Então, seletivamente, a vitamina D diminui TH17 e aumenta o que é bom. Aumenta as catalecidinas, beta-defensinas, linfócitos T reguladores, e com isso nós melhoramos nossa defesa. Perdão. Então, essa é a maneira pela qual nós tratamos vitamina D. Com isso, regulamos o nosso sistema imunológico. E com isso, nós conseguimos fazer com que o paciente melhore, porque está tratando a sua doença no seu nascedouro, no seu gene. Todos nós nascemos com gene, com propensão à doença. Eu tenho gene, por exemplo, da artrite reumatoide, que minha mãe teve. Eu não tenho, porque eu me cuido e tomo aquilo que eu preciso para que o meu sistema imunológico fique regulado. Bom dia a todos.